Olá, turma. Boa noite aí. Espero que esteja bem aí todo mundo, né? Nesses tempos. Deixa eu verificar aqui se tá... Todo mundo tá ouvindo bem aí, né? Beleza, então. Então, vou começar aqui hoje, né? Boa noite aí, então. Bom, pessoal, quem puder, né? Responda as atividades que eu venho passando durante as aulas aí, porque elas que vão servir para avaliar vocês, né? Então, tem alguns colegas que não responderam alguns e, de algum jeito, eu vou ter que estar avaliando vocês durante o processo. Então, se possível, vocês aí coloquem, respondam lá aquelas atividades. A ideia de hoje, eu dei na aula passada essa parte de hidrostática, né? Pressão em superfícies planas e submersas. Eu sei que deve estar um pouco complicado, né? Tanto para mim passar o assunto, quanto para vocês aí de entenderem o que está sendo passado, né? Eu sei que deve ser, não está sendo fácil aí para ninguém, né? Já esperava que essa quarentena fosse acabar, mas infelizmente ainda estamos nela e assim vamos ter que seguir até as autoridades aí resolverem que é hora da gente retornar às atividades normais. Hoje, eu sei que esse assunto de pressão em superfícies planas e submersas é um pouco mais complicado, então a ideia era mostrar como fazer maior parte desses exercícios, né? Teve uns colegas de vocês que tentaram, tiram as dúvidas aí, e na medida do possível eu tentei tirar, né? E daqui em diante a gente vai tentar resolver esses e vocês vão ver mais ou menos como cada um deles é feito, referente à aula passada que a gente teve. Depois que acabar essa parte, a gente, se tivesse aula normal, né, entraria na avaliação do grau A. Então, nosso grau A seria a semana que vem, vamos dizer. Então, para seguir mais ou menos os mesmos moldes, eu tentei bolar alguns exercícios para vocês resolverem durante a próxima semana, durante a aula, né? Então, a ideia é que vocês respondam esses exercícios e eles vão valer maior parte da nota. Aí eu vou avaliar, né? Entre esse exercício que eu vou passar semana que vem e os exercícios que forem entregues, de maneira que fique melhor para todo mundo, né? A ideia não é prejudicar ninguém, então eu vou tentar verificar de que forma vai ficar melhor. Mas vocês vão ser avaliados de algum jeito. Então, se possível, facilitem minha vida aí, né? E respondam o questionário. Teve alguns que eu vi lá que teve algumas notas baixas nos exercícios. Se puder resolver de novo, porque eu acho que permite 3 tentativas, né? Então, se puder responder de novo, seria ótimo. E aí eu vou reabrir esses exercícios e vocês vão respondendo. Aí, se alguém tiver uma dúvida, me avisa aí, né? Ou quiser acrescentar algo, uma sugestão ou algo do tipo. Eu sei que deve estar complicado aí para todos, né? Isso, qualquer coisa, vocês vão me avisando aí. Bom, a gente verificou então, deixa eu mudar aqui para. A gente verificou então essa hidrostática, né? Pressão em superfícies planas e submersas. Bom, qual era a ideia central disso aqui, né? Então, a gente tem um ponto de aplicação, deixa eu mudar aqui novamente, né? Vou mudar aqui para ficar melhor, né? Bom, a gente tem um ponto de aplicação da força resultante em superfícies planas e submersas, que a gente denomina um centro de pressões, né? E ele coincide com o centro de gravidade quando temos apenas uma distribuição uniforme das pressões nessa superfície considerada. Então, lembra lá aqueles casos que tinha uma placa no fundo lá do nosso sistema, então essas características coincidiam. À medida que a gente tem essa superfície plana, ela se afastando da superfície, então a gente vai ter uma menor distância, né, entre esse centro de pressão e o centro de gravidade. A gente verificou lá que tem algumas formas da gente obter a posição do centro de pressão e a posição do centro de gravidade. Não sei se vocês
olharam, né, aquele vídeo de Brumadinho, mas é bem interessante que você vê onde acontece o rompimento. Se vocês perceberem aí, é um pouco semelhante com esses casos que a gente avaliou nesses exercícios aí. Então, eu acho interessante o exercício por conta disso, né? Se vocês olharem lá, o ponto de rompimento daquela barragem de Brumadinho, você vê como se fosse uma força atuante nesse ponto e ela entra em colapso logo em seguida. Aí a ideia daquele exercício era vocês perceberem um pouco isso. Bom, considerando que a gente tratou... Deixa eu voltar aqui. Considerando que a gente verificou já da hidrostática, teorema de Pascal, entre outros, aí eu vou pular direto, né, para a parte que tinha os exercícios, para a gente verificar como trabalhar com eles. Ah, não sei se ele... Ele pegou aqui o arquivo correto. Tava com medo dele não ter pego, né? Bom, então a gente tinha esse tipo de equacionamento aí, ó. A gente quer identificar a posição onde aquela força resultante ela está atuando. E a posição a gente identificava através de um equacionamento nesse formato. Aí a gente tem ali dependente, né, essas características de uma determinada altura até o centro de gravidade da peça que a gente estivesse analisando, o momento de inércia e a área da seção. Se eu estivesse analisando só a comporta, aquela área seria referente à nossa comporta, né? Se eu estou analisando todo o talude de uma estrutura, que foi aquele caso do barramento, no caso essa área aí corresponde àquela área do barramento. E com isso a gente consegue identificar algumas características. Aí os exercícios, basicamente, eles se resumiam da gente identificar as alturas, né, e essas distâncias, que isso aí a gente faz por trigonometria básica. Então, pelas leis dos senos e cossenos, a gente tipicamente consegue resolver todas as questões referentes àquilo ali, né? Deixa eu só voltar aqui para a primeira questão. Vou pular aqui direto para o exercício. Bom, eu passei um exercício como esse aí para vocês. Beleza? Consegui ali para verificar se fica mais fácil de entender o que a gente queria, né? Bom, quando a gente está avaliando ali uma peça como essa, a gente quer identificar aquele vetor força ali, ó, onde é que ele está atuando, onde aquele vetor está atuando e qual o valor dele, né? Qual o valor que a gente tem dessa força atuante. Isso, esses exercícios aí, nesse caso é o exercício 2. Eu acho que ele considerou um comprimento unitário. No exercício 3, vocês veem o alongamento desse barramento, né? Vocês veem ele nesse formato. É como se assim você estivesse vendo ele de frente, depois vocês avaliam todo o talude dele. Para esse exercício, ele considerou esse talude, essa parte, como se fosse algo unitário, então tinha um valor 1. Por isso que, às vezes, na hora que vocês multiplicavam, só ficava em função do valor que vocês obtêm do talude. Mas, quando a gente avalia o exercício seguinte e ele dá um comprimento de 20 metros, aí vocês veem que tem que multiplicar vezes os 20 lá, né? Porque a gente está analisando as pressões, né? A força exercida em toda aquela seção que a gente deseja analisar. Bom, nesse caso aí, vocês têm essa força, a gente tem que saber onde é que ela atua. E onde é que ela vai atuar? Ela vai atuar justamente naquele centro de pressão lá. E como é que a gente obtém aquele centro de pressão? Pelaquela relação da altura, da onde está acontecendo lá
da altura o quê? Da posição onde tem o centro de gravidade, adicionado, né, mais aquele momento de inércia, dividido pelaquela posição, vezes aquela nossa área do sistema, que, né, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Bom, aí a gente fez na outra aula, só que eu falei falando, né? Então eu achei que deve ter ficado ruim para vocês. Nesse sentido, eu tentei trazer aqui ele resolvido, como o que vocês deveriam fazer para obter essas características, né? Então eu tentei passar esses exercícios de modo a vocês obterem as características que eu estou pedindo. E o que vocês têm que fazer inicialmente, né? A primeira característica que vocês têm que obter é aquele HCG. HCG é o quê? Altura da lâmina d'água até o centro de gravidade. Então, o que vocês desejam é obter a altura de coluna d'água, né? Então, eu tenho toda aquela estrutura aqui, e eu tenho a lâmina d'água mais ou menos nesse nível, e eu quero saber onde está a minha altura do centro de gravidade. Então, vamos supor aqui. Então, eu quero identificar onde é que está essa altura do nosso centro de gravidade. Por quê? Porque essa altura é o que vai estar concentrando ali as nossas forças, né? A força lá, ela vai estar concentrada, a gente vai utilizar esse valor para obter a força resultante do nosso sistema. Então, como é que a gente obtém essa altura? A gente tem um ângulo de 50 graus lá embaixo, ó, daquela inclinação do talude. É isso. Se vocês têm aquele ângulo lá de 50 graus, pela lei dos cossenos, o que é que a gente sabe? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, não é isso? Então, você tem esse valor aqui, ó, vamos supor, você tem esse valor, que é aquela profundidade referente a 9, e você deseja encontrar todo esse comprimento aqui do talude de vocês. Bom, se eu tenho esse ângulo aqui de baixo, né? Se eu tenho esse ângulo formado aqui embaixo, o que é que a gente tem? A gente tem que o cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente dele, né? O cosseno do ângulo ali, desculpa, tá assim. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, foi isso que foi feito ali, ó. Cosseno é o cateto adjacente, que são os 9 metros, dividido por y, que é o valor que a gente quer, que é a nossa hipotenusa. Beleza, né? Vocês conseguem verificar isso pela lei dos cossenos. Quando a gente obtém esse valor, a gente vai ter o comprimento do talude todo. Aí vocês podem perguntar, pô, mas por que você não usou o 1 que tem acima, né? Porque a gente não está usando 10 metros ao invés dos 9 que a gente utilizou. Porque a gente não quer o comprimento até o topo do talude. Porque a gente quer o que está pressionando o ponto e, consequentemente, originando aquela força que a gente tem é a lâmina d'água que está sobre o nosso ponto de interesse, não é isso? A gente já verificou que o que determina a pressão em determinado ponto é a coluna de líquido que a gente tem sobre ele. A gente já verificou isso em aulas anteriores. Bom, se vocês sabem disso, a gente vai usar, então, o valor de 9, e não 9 mais 1, que daria 10, né? Quando vocês fazem as contas de cosseno de 50, dessa maneira, vocês vão obter y igual a 14 metros. Ah, beleza. O que é que isso quer dizer para vocês, né? O que é que esse y quer dizer para vocês aí? Vocês têm que entender que ele está desse formato, assim, né? E ele prolonga no sistema lá, né? Ele prolonga essa parte que está inclinada. E a gente quer obter lá onde vai estar atuando essa força em todo esse trecho dele. Só que ele considerou que essa parte que é prolongada, ela tem 1 metro. Então, na hora que a gente aplicar a força, a gente vai estar multiplicando vezes o 1 lá embaixo. E por ser uma área que ela está inclinada assim, mas é retangular, ela tem características conhecidas, né? Se vocês perceberem aquela figura que tem vários formatos, vocês vão ver que o centro de gravidade dessa peça é bem num centrozinho, né? Vai ser bem no centro, nas coordenadas centrais. É algo simétrico, vai ser bem nas coordenadas centrais. Se eu sei que ele tem 14 metros desse comprimento, logo, se é uma coordenada central,
eu sei que minha posição do centro de gravidade vai ficar na metade desses 14 metros, que é justamente os 7 metros ali, ó, que eu adotei na parte superior, como se fosse o YCG. Então, isso está dizendo para vocês que é a posição do centro de gravidade. Então, é o centro de gravidade de toda essa estrutura que a gente, ele está na posição a 7 metros da superfície de água até aquele ponto. Ele vai ter 7 metros. Bom, se eu sei a posição dele de 7 metros, vocês têm como conseguir facilmente em que altura ele se encontra. Como, né? Pela mesma lei dos cossenos aqui, ó. Se a gente sabe que aquele y ali é igual a 7 metros, você quer saber aí apenas o valor da altura que está, vamos dizer, né? Se vocês perceberem ali, ó, eu não coloquei nessa parte, esqueci, né? Mas o y do centro de gravidade, ele está a 7 metros. Então, isso aqui é o todo, encontrei os 7 metros aqui, da superfície até esse ponto. Eu quero saber que altura de lâmina d'água eu tenho até esse ponto. Eu quero saber que altura vocês vão ter de lâmina d'água daqui até o nosso ponto do centro de gravidade. E como é que eu faço isso? Pela mesma lei dos cossenos. Cosseno de 50 é igual a altura do centro de gravidade dividido pelo 7. Por que 7? Né? Porque eu estou analisando do meio dessa estrutura para cima. Eu quero saber do meio dela para cima como é que, qual vai ser a altura de água dela. Quando eu fizer essas contas, se vocês quiserem repetir em casa, né? Cosseno de 50 é igual a HCG sobre 7. HCG, então, ele vai ser cosseno de 50 vezes 7. Eu achei esse valor de 4,5. Depois vocês confirmam se esse valor está coerente aí. Tem um colega que fez, né? Então, vocês verificam se esse valor é condizente ou não. Bom, se eu tenho a altura de água, né? Que eu vou utilizar para determinar a força que está agindo sobre essa estrutura que eu tenho, eu aplico diretamente aquela nossa relação, que a gente já viu desde o início da disciplina. A gente sabe que pressão é igual a força sobre área, não é isso? Se eu sei que pressão é igual a força sobre área, logo a força da gente, né? A gente vai ter que pressão é igual a força sobre área. Logo, se eu isolo a força, ela vai ser a pressão vezes a área. E assim, vocês têm essa relação, força é igual a pressão vezes área. A pressão, ela é dada aquele nosso princípio fundamental da hidrostática lá, nosso princípio de Stern, né? A gente identifica que ele é massa específica vezes a gravidade vezes a altura de lâmina d'água que está sobre aquele ponto. Beleza. E assim vocês têm, ó, esse rhozinho de massa específica vezes gravidade vezes altura. Só que rho vezes g nada mais é do que o peso específico de vocês. Então, vai ficar peso específico vezes altura, né? Vezes a área aí, ó, para obter a força. O peso específico aqui da água, então eu estou adotando que vocês têm a água, ele é 1.000, mas ele é 1.000 o quê, né? Vocês têm que ver qual unidade que vocês estão utilizando. Se eu estou adotando peso específico como 1.000, eu estou dizendo que ele é em quilograma-força. Então, vocês vão estar adotando ele em quilograma-força por metro cúbico, quando vocês adotam o peso específico da água como se fosse 1.000. Beleza, se o peso específico da água é 1.000 quilograma-força por metro cúbico, quando a gente multiplica vezes 4,5 vezes 14, então esse 14 foi o valor de Y total que a gente encontrou, né? Então, aqui ele entra porque a gente quer saber a área de todo esse trecho. Na segunda questão, vocês veem o talude, o perfil do talude todo, né? Então, imagine que a inclinação está aqui e vocês têm de todo esse talude. Só que, nesse caso, a gente adotou esse trecho como se fosse 1 metro. Então, por isso que ele está usando 14 vezes 1. No fim, vai adotar esse valor de 63.006, né? 81 quilograma-força. Então, essa é a resultante das forças que vai estar atuando em determinado ponto. Agora, que ponto é esse no qual ele está atuando? A gente quer saber exatamente a localização da atuação dessa força.
e a localização da atuação dessa força é no nosso centro de pressão. E o centro de pressão, ele é obtido com base naquele equacionamento que leva em consideração a posição do centro de gravidade e momento de inércia, a área do nosso trecho, entre outras coisas. Ele vai ter uma pequena diferença em relação ao centro de gravidade, né? Então, o que está dizendo é, sua força não está atuando diretamente no centro de gravidade, ele vai estar atuando em outro ponto que a gente denomina centro de pressão. Para calcular o centro de pressão, vocês, como esse tem esse talude, né, que ele está nesse formato trapezoidal aí, quando vocês olham desse jeito, quando vocês estão olhando assim de frente, frontal, ele está com esse formato trapezoidal. Mas quando vocês olham ele frontalmente, ele vai estar inclinado e vai ser um retângulo. Ele vai ser um retângulo. E quando vocês olharem como um retângulo, o momento de inércia é calculado pelo aquele equacionamento lá, ó, B vezes A ao cubo dividido por 12. E quem é B? B é justamente essa largura que ele está indo ali, como se fosse para trás do seu desenho, né? Como se ele tivesse um comprimento de 1 metro ali após esse desenho, aquele talude tivesse esse comprimento a mais. Beleza. Vocês têm esse B como se fosse esse 1 metro. E quem é o A de vocês? O A vai ser todo o talude aí que vocês têm de 14 metros. Vocês têm esse talude de 14 metros. Então, a relação, né, para obter esse momento de inércia se dá com essas duas variáveis. O que vocês podem perguntar, e se eu tivesse uma comporta, eu estaria avaliando do mesmo jeito? Não, porque se você quiser analisar a sua força na comporta, então essas áreas que você estiver analisando, esse B e esse A, entre outras coisas, você vai estar analisando referente às dimensões da comporta, entende? Só que ela vai estar em uma determinada posição abaixo, e aí a gente tem algumas modificações. Mas nesse caso, como é algo linear, algo bem simples, a gente está considerando só as dimensões do talude. O que importa para a gente são as dimensões do talude, né? Quando vocês obtêm um momento de inércia, vocês vão ver que ele fica em metro a quarta, viu? Então, o momento de inércia é dado com metro elevado a quarta. Beleza. O y do centro de gravidade, que é a posição, mais uma vez, é a distância que você tem da superfície, está inclinado, é a distância que eu tenho da superfície até o ponto onde é o centro de gravidade da figura que eu esteja analisando. Então, o centro de gravidade, nesse caso, é bem no meio dela, né? E deu esses 7 metros. Beleza. Com os 7 metros, a gente soma essa relação com I0, que é o momento de inércia. A área, no caso, vai ser essa área desse talude, que é 14 vezes 1, isso vai dar uma área em metro quadrado, e vezes o nosso 7 aqui, que é a nossa posição aqui que a gente tem do centro de gravidade. Se vocês prestarem atenção, em cima está em metro a quarta, né? Em cima está em metro a quarta, embaixo vai estar em metro ao cubo, então metro a quarta com metro ao cubo vai sobrar só metro. Metro a gente consegue somar com outro metro do centro de gravidade. É o que eu falei com vocês no início lá, que a gente só pode somar unidades iguais, né? Eu só posso somar quando a gente tiver aí dimensões iguais. Eu não posso somar coisas diferentes. E assim a gente tem soma com unidades diferentes, está tudo ok. Quando vocês somarem, vocês obtêm aí a posição do centro de pressão de 9,34 metros. Vocês viram ali que o centro de gravidade ele está a 7 metros. Então, a 7 metros está o centro de gravidade, a 9,34, sei lá qual foi o valor ali, é onde está o centro de pressão. É aqui que vai estar atuando essa nossa força resultante. Só que a força resultante foi referente à altura de lâmina d'água que tem nesse centro de gravidade, né? Eu sei que fica um pouco confuso assim, mas é a forma de se obter essas características. Bom, o que eu esqueci de fazer aqui foi a altura do centro de pressão, mas vocês podem obter isso facilmente também por trigonometria aí, né? Eu estou dizendo para vocês que esse YCP ele está 9,34 metros. Quer dizer que se vocês subtraírem aí 14 de 9,34, vocês vão ter esse valor aqui, né? Vocês vão ter esse valor de hipotenusa do sisteminha de vocês. Vocês podem fazer pela mesma lei dos cossenos. Você pode fazer
Cosseno é cateto adjacente sobre essa hipotenusa. Essa hipotenusa você adota esse valor um pouco menor e assim você vai obter ali a altura desse centro de pressão, né? A altura onde a gente vai ter esse centro de pressão aí. É basicamente isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fala, né? Talvez na próxima questão fique mais claro. Mas a ideia da aula de hoje era tentar suprimir essas dúvidas aí. Aqui tem esse vídeo, né? Se vocês puderem ver e vocês verificarem justamente onde tem um rompimento, eu não sei se alguém teve a curiosidade de ver, bem onde tem um rompimento, prestem atenção nessa figura que a gente estava olhando antes e verifiquem onde ocorre aquele rompimento dessa barragem de Brumadinho. E aí vocês vão tomar consciência, bem perto de onde está tendo a resultante das nossas forças, né? Acaba sendo um ponto interessante aí desse rompimento da barragem de Brumadinho para avaliar. O exercício 3, a gente tinha algo como se fosse isso. É o que eu estou tentando falar do exercício anterior, né? Agora que vocês têm esses 20 metros aí, antes foi considerado que esses que têm 20 era apenas 1 metro, então ele estava em comprimento unitário, foi algo mais para simplificar. Mas o que vocês estavam avaliando era algo semelhante a esse exercício, só que a gente só teve a vista frontal, né? A gente só viu uma parte ali da frente, não viu esse dessa maneira aí que fica mais ilustrativo. Beleza. Para esse exercício aí, a ideia é a mesma do exercício anterior. A gente tem que obter esse valor de y, mais uma vez, é porque a gente está analisando uma força atuante sobre todo o nosso talude. A gente quer avaliar a resultante lá dessa força. Então, eu tenho que ter esse y, que é o comprimento total, a partir dele eu vou conseguir obter outras características. Como é que eu obtenho esse y aqui, né? Esses 7 metros, se vocês estão vendo esses 7 metros de altura aqui, ó. Vocês estão com 7 metros de altura aqui, né? Deixa eu ver como é que eu represento. Tem algo assim, você tem 7 metros de altura cá. Se você puxar esses 7 metros de altura para cá, ele vai ficar aqui, né? E você vai ter a formação aqui de um triângulo retângulo, novamente. Um ângulo aqui de 60 graus, esses 7 metros de altura. Por isso a gente sabe cateto oposto, né? A gente tem a relação do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Com isso a gente obtém facilmente o nosso y. A gente vai verificar ele ali mais à frente. A gente quer obter a força e a altura do centro de pressão, né? A gente quer obter a força atuante, a posição do centro de pressão e a altura desse centro de pressão. Então, vamos lá para ver como isso foi obtido, né? Como eu tinha dito aí, pela lei dos senos, então, seno de 60 é igual a 7 dividido por y, que é o que eu adotei como hipotenusa. Então, se vocês levarem a altura de 7 metros para o lado de lá, né? Então, vocês vão verificar se a altura não muda, né? Você está nivelado, você só mudou ela de posição para ficar mais fácil de visualizar. Eu sei que deve ser ruim do jeito que eu estou falando aqui, né? Minha aula fica mais simples de explicar, mas é mais rebater a altura de um lado para o outro para vocês conseguirem aplicar facilmente o seno de 60. Se o nível é o mesmo, né? Você não está mudando o nível que você está avaliando, só é transportar essa altura para depois daquele barramento ali, né? Assim, porque o que interessa para você é saber a altura. A gente interessa a altura para obter o comprimento desse talude, no caso aí. Beleza. Com isso, vocês vão ter que, seno de 60 igual a 7 sobre y, o y de vocês vai dar 8,083. Então, o comprimento desse talude que está em contato com a água, ele vai ter esses 8,083 metros. Ele vai ter 8,083 metros. Só que não é isso que eu quero ainda, né? Eu quero saber onde é que vai estar ocorrendo o nosso centro de pressão, a altura do centro de pressão e essa posição. Se o tempo acabar, depois eu mudo lá para o outro link, né? No horário que a gente combinou, que já deu um aviso aqui. Beleza. O que é que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que obter a altura do centro de gravidade. A altura do centro de gravidade, ela que vai nos dar
aquela força resultante, não é isso? Então, vocês vão ter que obter essa altura do centro de gravidade. Se eu sei que o comprimento total tem 8 metros, e vai ser essa figura retangular, né? A gente está olhando uma figura retangular ali. O centro de gravidade dela, ele vai acontecer no centro dessa peça. Então, eu sei automaticamente que metade desse comprimento vai ser onde a gente vai ter atuando no nosso centro de gravidade. Quem é metade de 8,08 vai ser o nosso 4, alguma coisa, 4,04. Bom, sabendo que eu tenho 4,04 de altura, né? Então, ou de comprimento. Então, vocês têm essa inclinação do talude, ele está dessa maneira. Vamos supor que aqui é a superfície, né? Eu tenho um comprimento de 4,04 aqui, onde vai estar atuando o nosso centro de gravidade. Esse vai ser o centro de gravidade da peça. Então, eu quero a altura de água, o nível de água que eu tenho até esse ponto aqui, onde vai ter nosso centro de gravidade. Como é que vocês vão obter isso, né? Vocês obtêm pela relação do seno lá. Seno de 60 é igual a HCG, que é o valor que vocês desejam, dividido por 4,04. O que foi que ele fez aí, né? O que foi feito aí? É como se ele traçasse essa reta que vocês têm no fundo aí. Vocês não têm essa reta lá no fundo da base do seu barramento? É como se você levasse essa mesma reta para a posição de 4,04. Como a inclinação não muda, o que é que você tem? Você vai ter que o ângulo permanece o mesmo. Então, eu vou continuar com o ângulo, que eu vou ter o mesmo, e agora a minha hipotenusa, ao invés de valer 8,08, ela vai valer 4,04. Quando a gente aplica a mesma lei do cosseno, do seno, né, que a gente aplicou anteriormente, a gente vai ter que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, o seno vai ser HCG sobre 4,04 e o HCG vai dar 3,5 aí. Então, esse 3,5 vai ser a coluna de água, mais uma vez, né? Que a gente vai ter atuando, que vai estar atuante sobre nossas cargas, né? E que vai representar o conjunto de forças que vão estar sendo aplicadas em um determinado ponto. A gente vai estar utilizando essa carga de pressão, né? Essa carga atuante no centro de gravidade. Porque o perfil de pressão da gente, vocês viram que ele vai aumentando à medida que sua profundidade vai aumentando, né? Então, sua pressão vai aumentando. Então, esse HC, vamos supor, é um valor intermediário que consegue concentrar toda essa distribuição que a gente está tendo. Então, é como se fosse nosso valor que concentrasse essas forças que são distribuídas, né, ao longo das profundidades que a gente vai aumentando. Já que, à medida que aumenta a profundidade, a gente tem um aumento de pressão. Beleza. Se vocês aplicarem, é para encontrar esse valor aqui, mais uma vez adotando 1000 kgf como peso específico, 1000 kgf por metro cúbico. Então, ele pode ser dado em Newton por metro cúbico, né? Então, aí vocês teriam que multiplicar vezes o 9,81 lá, que daria 9.810. No caso, a gente está utilizando a unidade de força aí, kgf, e assim está ficando 1000 kgf por metro cúbico. Vocês vão obter esse valor, 565.803, beleza? Já que vocês obtiveram o valor da nossa força atuante em determinado ponto, o que eu tenho que saber agora é em que posição essa força está atuando. E a posição onde ela está atuando é justamente no nosso conhecido centro de pressão. E a fórmula para a gente obter o centro de pressão é por essa relação, mais uma vez aqui, YCP. Então, posição Y do centro de pressão é aquele valor ali, ó, até onde está atuando a força. É igual a YCG, ele não é mostrado aqui, mas é a posição do centro de gravidade que a gente obteve ali, ó, 4,04, e somado, né, ao momento de inércia para essa figura, se vocês perceberem ali, ó, numa figura do lado, é algo retangular, né, é uma figura retangular, então vocês vão utilizar a fórmula lá do momento de inércia
para a figura geométrica retângulo. E o momento de inércia para essa figura retângulo, a gente tem como esse I0 igual a B vezes A ao cubo dividido por 12. Qual a diferença para o anterior? O B agora é 20, né? É 20. O nosso A, que é o nosso... que a gente está considerando como se fosse esse outro comprimento do talude. Então, a gente tem o comprimento do talude, vai ser esse A, que a gente achou de 8,08, 0,83, né? Elevado ao cubo dividido por 12, vai dar esse valor aí, 880,14 metro a quarto. Quando vocês substituem aqui no equacionamento do centro de pressão, facilmente aqui vocês vão obter esse valor do Y do centro de pressão igual a 5,39 metros. O que é que vocês percebem? Que o centro de pressão ele está ficando um pouco abaixo do nosso Y do centro de gravidade, né? Então, isso aí está sendo uma constante nisso que a gente vem fazendo aí. Bom, obtive isso, né? Obtive onde está lá atuando a força e a posição de onde ele ocorre. Só que em que altura isso está acontecendo, né? Daqui a pouco é interessante saber qual a coluna d'água que tem até chegar a esse ponto. Isso é trigonometria simples, viu? Então, eu fiquei até de colocar uns vídeos com um pouco dessa parte trigonométrica para facilitar. Vou procurar aqui se eu acho algum na internet para facilitar a vida de vocês. Mas aqui a gente tem que seno de 60 vai ser igual à altura do centro de pressão dividido por Y do centro de pressão, considerando a mesma ponderação que eu fiz anteriormente. Peguei aquele plano que está lá embaixo, elevei até a posição que eu queria analisar. Como eu elevei, a inclinação aqui, ó, ela vai permanecer a mesma. A gente vai ter a mesma inclinação lá no sisteminha de vocês. Eu só transportei do fundo até onde está atuando aquele centro de pressão e o ângulo vai permanecer o mesmo. Se o ângulo vai permanecer o mesmo e eu sei o YCP, fica bem fácil aqui de obter o HCP. Então, seno é igual a cateto oposto, então seria um cateto oposto que eu gostaria que é bem a profundidade, né? Você deseja, dividido pela hipotenusa, que é nosso YCP. Então, quando você fizer essas contas aí, vai ter que HCP é igual a YCP vezes seno de 60. Quando fizer as contas, é para dar esse 4,67. Então, se vocês perceberem, ó, o HCG está em 3,5, uma altura até o centro de gravidade da figura geométrica, né? Então, eu tenho um quadrado, o centro de gravidade dele é bem no centro, então o centro de gravidade dele é naquele centro lá, e o meu centro de pressão, ele está acontecendo lá um pouco abaixo dessa parte. Por quê? Porque a gente tem a distribuição de pressões nessa figura geométrica inclinada, então está aumentando ao longo do tempo, né? E assim a gente vai ter uma diferenciação do centro de pressão e do centro de gravidade. Se a estrutura que a gente quisesse analisar tivesse no fundo, eu estou analisando só as forças atuantes sobre o fundo aqui, então simplificaria muito mais aí nossas contas, que foram os exercícios que a gente fez anteriormente. Então a ideia aqui era obter esse valor de 4,67 e 5,39. Isso eu tinha feito na última aula, mas só um colega que estava interagindo, né? Então eu achei por bem mostrar para as outras pessoas para verificar se fica coerente. Aqui talvez acabe, né? Quando acabar, provavelmente eu vou para outro vídeo lá. Bom, depois a gente teve a quarta questão. Essa daqui é interessante, por quê? Porque eu quero analisar as forças, né, atuantes aqui nessa comporta vertical. Então, eu só quero analisar as forças atuantes sobre ela. Então, vai modificar um pouquinho em relação a essas considerações que a gente viu anteriormente. Vai mudar por quê, né? A diferença básica vai ser só que eu vou considerar uma lâmina d'água, uma altura que eu já tenha, né? E vou somar as posições até o centro de gravidade e centro de pressão dessa peça. Então, eu vou ter que analisar especificamente sobre aquela peça as